Ora bem, parece tudo de volta, finalmente, mas desta vez eu tenho um conceito completamente diferente aqui para o canal, ok? A partir de agora o que eu vou fazer é análise basicamente só à Bitcoin e ao Ethereum, de uma perspectiva de um trader, que é o que eu tenho feito e, para ser honesto, é o que eu tenho mais sucesso a fazer, ok? Não vai haver aqueles cortes que eu fazia com as animações e não sei o quê, porque eu quero que estes vídeos saiam tipo em 2, 3 horas ou até menos. Antigamente demoravam 8, 9 horas a fazer cada um e isso foi a razão pela qual eu parei de fazer vídeos. Portanto, agora vai ser uma coisa muito mais rápida para que seja mais fácil para mim editar e para publicar, ok? Basicamente é isso, portanto, siga. Vamos começar então pelo gráfico mensal da Bitcoin, como vemos aqui. E eu tenho aqui uma coisa que vos quero falar sobre o mês de setembro, que é 5 dos últimos 7 meses de setembro fecharam negativos, ok? Ou seja, 71,34%, como vemos aqui. E uma mudança, ou seja, variação de preço de 9,15%. Falta aqui o porcento, mas pronto. Isto é uma das novas mudanças que eu vou fazer e que eu tenho usado muito, que é usar mais estatísticas em vez de opinião. Ou seja, isto quer dizer que nós temos uma percentagem bastante maior de podermos ver o mês a fechar negativo. Neste momento estamos negativo, não estamos muito, mas estamos. Neste momento estamos com cerca de 4% negativo e a mudança média é de 9,15%. Portanto, esta semana, se for aqui para a volta dos 9, ainda podemos descer mais um bom bocado, pelo menos, ok? Basicamente era isto que eu vos queria dizer do gráfico do mês. E agora vamos falar do weekly. Vamos descer mês, semanal, diário e 4 horas. Acho que menos de 4 horas não é relevante, porque efetivamente a maior parte das pessoas no máximo vai até aos 4 horas, talvez 1 hora até, mas fica por aí. O de 15 minutos é uma coisa mais especializada, mais para day trade. Eu uso, mas não vou falar dele aqui, ok? Pronto. Agora vamos falar para o semanal. No semanal temos aqui duas coisas bastante interessantes, ok? Que é, nós ultimamente, como vemos aqui, andamos nesta range, entre os 24.000 e os 19.2. E esta semana, ou seja, ontem, no último domingo, tivemos a Bitcoin a fechar abaixo desta range. Aqui, como podemos ver. Ok? Ela fechou a 18.7, mais ou menos 18.8, e a range estava um bocadinho acima. E normalmente, quando estas coisas acontecem, é indicativo que podemos ver uma continuação para baixo, porque fechou abaixo da range. Ok? Mas o mais interessante aqui é este indicador e outra coisa que eu vos vou contar, que é, este indicador é o meu indicador de momento, que é do género Stochastic Momentum, por exemplo, mas tem esta indicação do reverse, ou seja, dá-nos os valores de estes valores, por exemplo, cross signal line, é quando é que esta linha vai cruzar a linha amarela. E quando isso acontece, normalmente nós temos uma subida e uma subida de preço. Ou seja, se cruzar para cima, sobe. Se cruzar para baixo, desce, não é? Basicamente é isso. E é um sinal bastante interessante. E nós estamos aqui muito em baixo, estamos em zonas basicamente extremas para este indicador. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que podemos estar numa situação como vimos aqui neste quadrado, que é um fake out. Que é o pessoal no mercado diz tudo que vai descer, nós efetivamente temos um fecho de semana abaixo desta range, como tivemos aqui, fechamos uma semana abaixo da range, não é? E depois, quando o pessoal tem os shorts todos prontinhas, o que acontece? Exatamente como aqui, lá para cima. Não assim diretamente, mas lá para cima. E isto chama-se um fake out, pelo menos eu chamo-lhe um fake out, não sei se vocês chamam um fake out, mas é uma coisa basicamente que este mercado gosta muito de fazer, que é foder-nos a cabeça, basicamente, dar-nos cabo da cabeça, pronto. E isto é uma opção muito grande. Nós temos aqui também o RSI em zonas bastante baixas, ok, bastante baixas, estamos em cerca de uma rede de 34%. A maior parte das pessoas dizem que está oversold, mas eu não gosto de usar esse termo porque pode sempre descer mais. Portanto, está em zonas um bocado extremas mesmo para uma continuação de descida. Então, se isto realmente é um fake out, como é que nós vamos confirmar que é um fake out, ok? Com um fecho de semana acima deste último alto, ok? Se a próxima semana ou daqui a 2 ou 3 semanas, que eu não acredito que isso seja um sinal que demore pouco tempo, estamos a falar efetivamente do semanal, em cada uma destas barras é uma semana, e se uma delas fechar acima deste valor, eu acredito que podemos ter então um fake out, para termos uma confirmação melhor ainda e maior acima destes 24.4, que foi a parte de cima da range que falámos há bocado, ok? Pronto, agora quero ir ao
diário, que é o que eu acho que é muito interessante também. Tem aqui muita coisa, sim, eu sei, mas eu já vou explicar. O diário apresentou aqui um sinal. Quando esta linha cruza esta amarela, temos estas estatísticas, ok? Temos uma variação do preço durante 10 dias em que este indicador está certo da direção 74% das vezes e temos uma variação de preço em média de 18%, ok? Que é bastante. E o que é que nós vimos até aqui? Até agora com este sinal. Nós vimos uma variação do preço de cerca de 6% e durante 8 dias. O que é que isto pode querer dizer? Pode querer dizer que este sinal está prestes a acabar, porque já estamos na parte final desta média de dias. Estamos a 8 dias, provavelmente esta semana podemos considerar este sinal acabado. Foi numa variação de preço mais baixo do que poderia, na parte mais baixa da variação que vimos durante o meu backtest. Eu fiz muito backtest e fiz 100 ou 200 instâncias deste sinal para conseguir estas estatísticas, ok? E o que é que nós podemos ver? Podemos ver que se tivermos uma Bitcoin a fechar um dia acima de 19.5, este sinal está completamente acabado e podemos então olhar para basicamente o mesmo sinal, mas para cima. 19.5 onde é que está? Está mais ou menos por aqui. Coincide claramente com este último alto, o que faz todo o sentido e é por isso que eu adoro este indicador e é o indicador que eu mais tenho usado, porque tenho tido muito sucesso com ele, ok? Eu tenho esta Fibonacci aqui por alguma razão e é para que, se isto se confirmar, tivermos um fecho do dia acima dos tais 19.588 ou perto disso, podemos então esperar pelo menos um bounce da Bitcoin para estas zonas da Fibonacci, ok? Se quebrarmos a 0.61, aí sim podemos testar aqui em cima outra vez os tais 22 e por aí fora. Este é um sinal uma espécie de estratégia, não é bem estratégia porque a estratégia tem que ter várias outras coisas para ser chamada uma estratégia, mas é um sinal que eu gosto bastante e que tenho usado muito e vocês vão perceber que eu tenho usado muito porque eu vou falar muito dele. Deixa-me ver só aqui as minhas notas. Ok, agora podemos ir para 4 horas, como podemos ver aqui, que é o último que eu vou falar, e temos aqui outro sinal do mesmo indicador. Como vimos neste fim de semana, como é costume, uma seca, não é? Dentro desta range, entre os 19.4 e entre os 18.4 e 19.5, e agora, neste momento, estamos a ver um sinal, já cruzou, mas ainda não está bem confirmado. Eu gosto de esperar mais um bocadinho, porque este sinal às vezes faz estas coisitas aqui, ok? E eu acho que isto é muito interessante, porquê? Por causa disto, o BBWP, que é um indicador de volatilidade. E estamos a ver o BBWP numa range muito extrema, ou seja, estamos abaixo dos 10%, já tivemos um bocado de expansão, e quando isto acontece, combinado com este sinal, normalmente este indicador está certo na direção da mudança de preço durante 76.19 vezes, temos uma variação de preço média de 5%, e um desvio que eu tenho que pôr nos outros também, ou seja, o mais pequeno foi 2.92 e o maior variação de preço foi 25.98. Isto já foi bastante extremo, ok? Foi uma coisa muito louca. E este sinal durou em média 9.4 barras, ou seja, vezes 4 horas, façam a contas. E outra coisa que me põe também com um pé atrás e que me dá um bocado de segurança, barra medo, com trading é sempre as duas coisas ao mesmo tempo, que é que nós estamos muito perto do zero, desta linha do 0%. Basicamente este indicador nós temos dois sinais. Temos o sinal quando temos este cruzar das duas linhas só, e temos o outro sinal que é quando as duas linhas cruzam esta linha do zero para cima ou para baixo ao mesmo tempo. Quando cruzam o zero é um sinal mais eficiente, temos melhores resultados com ele, mas acontece muito menos vezes. Mas quando temos esta, sim, chegamos um bocadinho mais tarde à festa, mas é quase garantido, ok? Não é quase garantido, acho que o sinal em vez de 76% só pôs 86%, ok? Para isto ser confirmado, o que é preciso fazer? Eu gostava de ver mais um fecho, mais uma separação destas duas linhas, ou seja, gostava de ver uma subida maior da azul e efetivamente por fim eles a cruzarem esta linha do zero. Se nós tivermos essas três condições, eu acredito que podemos olhar então para estas estatísticas
e pensar que pode muito bem vir a acontecer. Como temos este BBWP aqui bastante em extremos, vamos ter uma expansão bastante grande da volatilidade e podemos olhar mais para esta parte do que para esta, ou seja, mais para o desvio de cima do que para o de baixo. Normalmente estes 2,9% e estes 3% acontecem bastante mais vezes porque o sinal acontece quando a volatilidade já está por estas zonas, em zonas bastante altas. Quando combinamos volatilidade baixa com este sinal, aí sim podemos olhar para um desvio, para uma variação de preço bastante grande e é uma boa oportunidade em termos de trading. Portanto é isto, já cobrimos todos estes time frames. Se quiserem que eu faça outros time frames, digam-me, mas eu acho que estes são os mais importantes e vamos ver, e ao longo do tempo vou voltar a estes sinais para ver o que é que realmente aconteceu e vamos falando a ver se eu tinha razão ou não, ok? E pronto, basicamente é isso. Vemo-nos no próximo. Tchau!